Vamos começar nossa jornada entendendo o significado do nome Daniel. Esse nome carrega uma profundidade e uma força impressionantes. Em hebraico, Daniel significa aquele que é julgado por Deus ou Deus é meu juiz. Imagine carregar um nome que constantemente te lembra que Deus está te observando, te guiando e te julgando com justiça e amor. Daniel não era apenas um nome comum, mas um lembrete constante de que ele estava sob os olhos vigilantes e protetores de Deus. Naquela época, os nomes tinham um significado muito especial e, muitas vezes, refletiam o caráter ou o destino da pessoa. Para Daniel, seu nome era um reflexo de sua missão e de sua fé inabalável. Desde pequeno, Daniel deve ter sido ensinado sobre o poder e a justiça de Deus. Cada vez que alguém chamava seu nome, era como se estivesse reforçando a importância de sua fé e confiança em Deus. E essa fé se tornou uma âncora em sua vida, especialmente quando ele enfrentou desafios tremendos e inimagináveis. Imagine você, sendo levado de sua terra natal, forçado a viver em um lugar estranho, com costumes e deuses diferentes. Como se manter firme e fiel? Para Daniel, seu nome era um lembrete constante de que, independentemente das circunstâncias, ele deveria permanecer justo e fiel ao seu Deus, o verdadeiro juiz de todas as coisas. Essa ideia de ser julgado por Deus pode parecer assustadora, mas para Daniel, era um conforto. Ele sabia que, apesar das dificuldades, Deus estava no controle e julgaria suas ações com justiça e misericórdia. E essa certeza deu a Daniel a força para enfrentar reis poderosos, leões famintos e intrigas palacianas com uma coragem impressionante. Então, quando você ouvir o nome Daniel, lembre-se de sua poderosa mensagem: Deus é justo, e Ele está sempre presente, observando e guiando aqueles que confiam nele. Essa é uma lição não só para Daniel, mas para todos nós, um lembrete de que, não importa o que enfrentemos, podemos confiar no julgamento e na proteção de Deus. Em 604 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá e capturou muitos jovens talentosos, incluindo Daniel e seus amigos. Eles foram levados para a Babilônia, uma terra estrangeira com uma cultura e língua completamente diferentes. A viagem foi longa e difícil, mas mesmo em meio à incerteza, Daniel manteve sua fé inabalável. Na Babilônia, Daniel e seus amigos foram escolhidos para servir na corte real. Nabucodonosor queria que eles fossem educados nas maneiras da Babilônia para servir ao reino com sabedoria. Apesar de estar cercado por idolatria e costumes pagãos, Daniel permaneceu fiel a Deus, orando diariamente e seguindo as leis divinas. Durante os 70 anos de cativeiro, Daniel destacou-se por sua inteligência, sabedoria e fé. Ele interpretou sonhos e deu conselhos valiosos aos reis, ganhando posições de destaque. Uma dessas interpretações salvou a vida de muitos sábios da Babilônia, conquistando o respeito de Nabucodonosor. Quando foi jogado na cova dos leões por desobedecer a um decreto real, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel. Esse milagre impressionou o rei Dário, que proclamou a grandeza do Deus de Daniel em todo o reino. A história de Daniel no cativeiro é uma prova de que a fé e a lealdade a Deus trazem força, sabedoria e proteção, mesmo nas situações mais adversas. É um lembrete inspirador de que Deus está sempre presente, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. Durante os 70 anos de cativeiro na Babilônia, Daniel serviu sob vários governantes, cada um com suas próprias personalidades e desafios únicos. Primeiramente, ele serviu sob Nabucodonosor, um rei poderoso e muitas vezes implacável. Nabucodonosor era conhecido por suas grandes conquistas e pela construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, ele também era um rei que tinha sonhos perturbadores e visões que ninguém conseguia interpretar. Ninguém, exceto Daniel. Imagine estar diante de um rei tão poderoso, sabendo que a sua vida e a vida de muitos outros dependia de sua habilidade de interpretar esses sonhos. Daniel, com sua fé inabalável em Deus, não vacilou. Ele orou fervorosamente e Deus revelou os significados desses sonhos. Um dos sonhos mais famosos de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, foi a visão de uma grande estátua com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que essa estátua representava os reinos que viriam após o reinado de Nabucodonosor, prevendo a ascensão e queda de grandes impérios. A precisão e profundidade dessa interpretação deixaram o rei impressionado,
e Daniel ganhou uma posição de grande respeito e influência na corte. Depois de Nabucodonosor, veio Belsazar, um governante que desafiou abertamente a Deus. Durante uma festa decadente, Belsazar usou taças de ouro que haviam sido tomadas do templo de Jerusalém para beber vinho com seus nobres, concubinas e esposas, enquanto louvavam deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No meio dessa blasfêmia, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras enigmáticas na parede. Novamente, Daniel foi chamado para interpretar a mensagem. Ele explicou que as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim significavam que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar, que ele havia sido pesado na balança e encontrado em falta, e que seu reino seria dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e o Império Babilônico caiu. Com a ascensão de Dário, o medo, Daniel continuou a ser um servo fiel e respeitado. Ele foi elevado a uma das posições mais altas do reino, o que despertou ciúmes entre outros líderes. Eles conspiraram contra Daniel, levando o rei Dário a emitir um decreto que proibia orações a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Sabendo do decreto, Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Por sua desobediência ao decreto real, ele foi lançado na cova dos leões. No entanto, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Esse milagre fez com que Dário reconhecesse o poder do Deus de Daniel, proclamando que todos no seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Finalmente, sob o reinado de Ciro, o persa, Daniel viu a profecia de Jeremias se cumprir. Jeremias havia predito que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos, e quando esse período se aproximou do fim, Daniel, já um homem idoso, buscou a Deus em oração e jejum, pedindo pelo cumprimento da profecia e a libertação de seu povo. Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, encerrando assim o cativeiro babilônico. A história do serviço de Daniel é um testemunho poderoso de fidelidade e fé. Ele serviu com integridade sob diferentes governantes, enfrentou adversidades extremas e sempre permaneceu fiel a Deus. Cada desafio que ele enfrentou, cada interpretação de sonho, cada ato de coragem, serviu para demonstrar que, não importa quão poderosa seja a adversidade, a fé em Deus pode mover montanhas e transformar destinos. Vamos mergulhar na emocionante história de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que permaneceram firmes em sua fé, mesmo diante das provações mais difíceis. Imagine estar em um lugar onde sua fé é constantemente desafiada, onde ceder às pressões ao seu redor poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Essa era a realidade de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. Desde o início, Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram não se contaminar com os alimentos e o vinho do rei. Esses alimentos não apenas violavam as leis alimentares judaicas, mas também simbolizavam uma aliança com os deuses babilônicos. Em vez disso, eles pediram para comer legumes e beber água. Esta decisão parecia arriscada e quase insana. Afinal, quem recusaria as iguarias do rei? Mas Daniel e seus amigos confiavam plenamente que Deus os sustentaria. E assim foi. Após um período de 10 dias, sua aparência era mais saudável e robusta do que a dos outros jovens que comiam as iguarias do rei. Essa foi apenas a primeira prova de sua fidelidade. Mais tarde, Nabucodonosor, em um ato de arrogância, ergueu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem e a adorassem. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha ardente. Ananias, Misael e Azarias, conhecidos na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a obedecer, declarando que só adorariam o Deus verdadeiro. A coragem deles foi incrível. Eles foram lançados na fornalha, mas, para surpresa de todos, saíram ilesos, acompanhados por uma figura celestial que Nabucodonosor descreveu como semelhante a um filho dos deuses. Esse milagre deixou claro que Deus estava com eles. A fidelidade de Daniel também foi posta à prova de maneira dramática. Durante o reinado de Dário, uma conspiração foi tramada contra ele. Os conspiradores sabiam que a única maneira de incriminar Daniel era através de sua devoção a Deus. Eles persuadiram Dário a emitir um decreto que proibia orações a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Daniel, como era seu costume, continuou a orar 3 vezes ao dia,
de janelas abertas, em direção a Jerusalém. Por essa desobediência ao decreto, ele foi jogado na cova dos leões. Imagine a tensão e o medo daquela noite. Os leões, famintos, rugindo na escuridão, e Daniel, sozinho, confiando em Deus. Na manhã seguinte, o rei Dário, aflito e esperançoso, correu até a cova e chamou por Daniel. Para seu alívio e espanto, Daniel respondeu: "O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." Daniel saiu da cova ileso, enquanto seus acusadores foram lançados aos leões e não tiveram a mesma sorte. Essas histórias são mais do que relatos de milagres. Elas são testemunhos poderosos da fidelidade a Deus, mesmo sob a ameaça de morte. Daniel, Ananias, Misael e Azarias nos mostram que a verdadeira fé não se dobra diante das circunstâncias, mas se mantém firme, confiando que Deus é soberano e justo. Eles nos ensinam que, quando permanecemos fiéis a Deus, Ele nos sustenta, protege e usa nossas vidas como testemunho de sua glória. Para os espectadores, essas histórias não são apenas antigos relatos de coragem e fé. Elas são convites a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como podemos ser fiéis a Deus em meio às adversidades. Afinal, a mesma força e proteção que estavam com Daniel e seus amigos estão disponíveis para todos que confiam em Deus. Vamos agora mergulhar em um dos aspectos mais fascinantes da vida de Daniel: sua capacidade extraordinária de interpretar sonhos e visões, uma habilidade que Deus lhe concedeu e que não só salvou sua vida, mas também mudou o curso da história. Durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel foi chamado para interpretar um sonho que nenhum dos sábios, magos ou astrólogos da Babilônia conseguia decifrar. O rei tinha uma visão perturbadora de uma enorme estátua com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Nabucodonosor exigiu não só a interpretação do sonho, mas que os sábios lhe dissessem o próprio sonho sem que ele o revelasse. Isso parecia uma tarefa impossível, e o rei ameaçou matar todos os sábios se ninguém conseguisse cumprir essa exigência. Daniel, confiando plenamente em Deus, pediu tempo ao rei, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, orou pedindo sabedoria. Deus respondeu às suas orações, revelando o sonho e seu significado a Daniel. Quando Daniel foi diante do rei, ele explicou que a estátua representava 4 grandes reinos que se sucederiam, começando com o Império Babilônico, simbolizado pela cabeça de ouro. Os reinos seguintes seriam os Medos e Persas, representados pela prata, seguidos pelo Império Grego de bronze, e, finalmente, o Império Romano, representado pelo ferro e barro. Essa visão profética detalhada deixou Nabucodonosor impressionado e ele exaltou o Deus de Daniel, promovendo Daniel a uma posição de grande autoridade. Outro episódio notável aconteceu durante a festa de Belsazar. Belsazar, o rei da Babilônia, deu um grande banquete onde, em um ato de sacrilégio, usou taças de ouro e prata do templo de Jerusalém para beber vinho e louvar seus deuses pagãos. No meio da festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede palavras que ninguém conseguia entender: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei ficou aterrorizado e convocou todos os sábios para decifrar a mensagem, mas nenhum deles conseguiu. A rainha então lembrou a Belsazar sobre Daniel, que tinha interpretado sonhos para Nabucodonosor. Daniel foi chamado e, sem buscar recompensas, interpretou a mensagem. Ele explicou que Mene significava que Deus havia contado os dias do reino de Belsazar e os havia encerrado. Tekel significava que Belsazar havia sido pesado na balança e encontrado em falta. E Parsim significava que o reino de Belsazar seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu, e Belsazar foi morto e Dário, o medo, tomou o reino. Esses eventos não apenas demonstraram a sabedoria e fidelidade de Daniel, mas também a soberania de Deus sobre os reinos dos homens. Daniel sempre deu crédito a Deus por sua capacidade de interpretar sonhos e visões, nunca buscando glória para si mesmo. Sua humildade e devoção a Deus foram recompensadas com proteção e honras, mesmo em terras estrangeiras e sob governantes pagãos. A história de Daniel nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e pode usar qualquer um de nós para cumprir seus propósitos. Daniel permaneceu fiel e obediente, e Deus usou suas habilidades para revelar planos divinos, salvando vidas e influenciando reinos.
Essa fé inabalável e sabedoria dada por Deus são exemplos poderosos para todos nós, mostrando que, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a fazer coisas extraordinárias. Para o público assistindo, esses relatos não são apenas histórias antigas, mas testemunhos vivos do poder de Deus em ação. Eles nos encorajam a confiar em Deus em todas as situações, sabendo que Ele é capaz de nos dar sabedoria e coragem para enfrentar qualquer desafio. Um dos episódios mais conhecidos e emocionantes da vida de Daniel foi sua experiência na Cova dos Leões. Este evento não só demonstrou a fidelidade inabalável de Daniel a Deus, mas também revelou o poder milagroso do Senhor de uma maneira impressionante. Daniel era um homem de fé e oração, conhecido por sua integridade e sabedoria. Sob o reinado de Dário, o Medo, Daniel se destacou tanto que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Isso, porém, gerou inveja entre os outros administradores e sátrapas, que procuraram uma maneira de derrubá-lo. Como não conseguiram encontrar nenhuma falha ou corrupção em Daniel, decidiram usar sua devoção a Deus contra ele. Eles foram ao rei Dário e o convenceram a emitir um decreto real que dizia que, durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto, que, segundo a lei dos medos e persas, não poderia ser revogado. Daniel, ao saber do decreto, não mudou sua rotina de oração. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava ao seu Deus, agradecendo e pedindo orientação. Seus inimigos, sabendo disso, vigiaram e, ao pegá-lo orando, foram imediatamente ao rei para denunciar sua desobediência. Dário ficou profundamente aflito, pois valorizava muito Daniel. Ele tentou de todas as maneiras salvar Daniel, mas as leis dos medos e persas eram irrevogáveis. Finalmente, sem alternativa, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Contudo, antes de ser jogado, Dário disse a Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A cova dos leões era um lugar sombrio e mortal. Os leões eram mantidos famintos para garantir que devorassem qualquer um que fosse lançado ali. A pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com o anel do rei, garantindo que ninguém pudesse interferir. Aquela noite foi de angústia para o rei Dário, que não conseguiu dormir nem comer, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, o rei se levantou apressadamente e correu para a cova dos leões. Com voz aflita, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Para grande alegria e alívio de Dário, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Dário, cheio de alegria, ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Não havia ferida alguma nele, pois ele confiara em Deus. O rei, então, ordenou que os homens que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões, junto com suas famílias. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões se apoderaram deles e despedaçaram seus ossos. Em seguida, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade vos sejam multiplicadas. Faça um decreto que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Essa história nos mostra o poder da fé e da oração. Daniel não se afastou de seu compromisso com Deus, mesmo diante de um decreto mortal. Ele confiou em Deus plenamente, e o Senhor respondeu de maneira espetacular, enviando um anjo para protegê-lo. Esta história não é apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um lembrete de que Ele está conosco em todos os momentos, especialmente quando enfrentamos adversidades. Quando confiamos em Deus e permanecemos fiéis, Ele nos livra de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Daniel viveu uma vida cheia de desafios, milagres e revelações, sempre mantendo sua fé inabalável em Deus. Mas como terminou a história desse grande profeta?
A Bíblia não nos fornece detalhes exatos sobre a morte de Daniel. No entanto, os estudiosos acreditam que ele viveu até aproximadamente 85 anos, uma idade avançada para a época. Sua vida foi marcada por um serviço fiel a vários reis e impérios, desde Nabucodonosor na Babilônia até Ciro, o persa. Após sobreviver a muitos perigos, incluindo a cova dos leões e as intrigas políticas da corte, Daniel continuou a servir como conselheiro e profeta, sempre guiado por sua fé e sabedoria. Ele interpretou sonhos e visões que mudaram o curso de reinos e trouxe a palavra de Deus a governantes poderosos. Sua influência e reputação eram tão grandes que ele foi respeitado e honrado em várias cortes reais. Acredita-se que Daniel passou seus últimos dias em Suzã, uma cidade de grande importância na época, localizada no que hoje é o Irã. Suzã era uma das capitais do Império Persa, e Daniel provavelmente continuou a servir lá até o fim de sua vida. Ele viveu seus dias finais em paz, rodeado por pessoas que reconheciam sua sabedoria e devoção a Deus. Em Suzã, existe uma tumba que muitos acreditam ser o local de descanso final de Daniel. Essa tumba é um lugar de peregrinação e reverência até hoje, onde pessoas de várias partes do mundo vêm para honrar a memória deste grande profeta. A tumba de Daniel é um testemunho duradouro de sua fé e do impacto que ele teve na história bíblica. Mesmo sem detalhes precisos sobre sua morte, podemos imaginar Daniel nos seus últimos anos, ainda orando e agradecendo a Deus, como sempre fez. Sua vida foi um exemplo de fidelidade e coragem, mostrando que mesmo em tempos de cativeiro e opressão, é possível manter a fé e servir a Deus com integridade. A história de Daniel nos ensina que a verdadeira grandeza não vem do poder ou da riqueza, mas da fé e da devoção a Deus. Ele enfrentou desafios inimagináveis, mas sempre confiou no Senhor, e por isso, sua vida e legado continuam a inspirar gerações até hoje. A morte de Daniel pode não ser detalhadamente registrada, mas sua vida e exemplo permanecem vivos nas páginas da Bíblia e nos corações dos fiéis. Se você gostou dessa história, clica no card que está na sua tela nesse momento para entender a história de outro grande personagem da Bíblia. Até mais!